principais sinais e sintomas. Então, quando nós temos uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, eu falei de três patologias principais: a demência, o Parkinson e também a esclerose. Eu vou abrir um leque primeiro das demências. Demência, você tem morte neuronal. Então, uma das principais sinais é que você começa a esquecer, perda de memória. Mas, além disso, nós podemos também lembrar que a pessoa também começa a se perder no espaço. Um exemplo, ela sai de carro e não sabe para onde está indo, chega no local, não reconhece o local, ela não tem essa relação espacial. Ela também, até no espaço, por que geralmente a pessoa com demência, muitos dos médicos pedem para não dirigir? É porque ela não tem a relação da via, até onde ela pode ir. Então, como ela não tem essa percepção de localização, ela pode sair da via dela e entrar na via oposta. E aí também essa relação de aproximação, distanciamento, ela vai perdendo. E ela tem alterações também do comportamento. As demências, não é todos, porque tem muito dos pacientes que não muda o comportamento. Ele era doce e continua doce, mas pode sim ele começar a ficar apático. Apático é triste, sem resposta, ali no canto dele, um pouco antissocial. Ele pode ficar mal-humorado, ele pode ficar agressivo, ele pode tomar atitudes não compreensíveis, como tirar roupa, ficar mais assim, amoroso que eu falo não é bem amoroso, é uma pessoa que invade a privacidade do outro. Então, o comportamento dele pode mudar. Nas demências também, ele vai tendo perdas motoras. E quando fala motor, é movimento. Então, ele pode começar a ter perda de equilíbrio, dificuldade para caminhar. Ele pode, se ele tem dificuldade de caminhar, está interligado fraqueza muscular, perda de equilíbrio. Junto com a perda de equilíbrio, quedas. Então, muito nos preocupa as quedas dos pacientes que têm demência. E também complicações dos órgãos vitais. As principais complicações são infecções pulmonares, infecções digestivas e infecções do tracto urinário e renal. E essas infecções ou outras infecções podem piorar o quadro. Por isso que a gente está falando, vamos prevenir, né? Vamos melhorar. Como que a gente pode melhorar, né? E a doença de Parkinson? A doença de Parkinson, ela geralmente tem, o paciente pode ser puxar uma perna, ter uma fraqueza muscular em uma das pernas. Isso se torna visível, ele começa a claudicar, ele começa a mancar. Depois, ele pode apresentar um tremor. Esse tremor geralmente é em repouso. E aí eu já quero falar, quando o paciente tem Parkinson e ele está tremendo, não adianta você pedir para ele parar de tremer, porque aquele tremor é a nível do sistema nervoso central. Aquilo é involuntário.
Então, o tremor dele é involuntário e ele começa a apresentar também o paciente que tem Parkinson, ele apresenta uma rigidez. Essa rigidez inicial é uma rigidez muscular. E pessoas com demência também apresentam rigidez também, muscular e articular. Mas o Parkinson é mais evidente essa rigidez. E se a gente for pensar, aonde que acontece essa rigidez? Pode acontecer no corpo todo do paciente. Então, a articulação da mandíbula dele pode ficar rígida, o pescoço, as vértebras do pescoço, a coluna vertebral. Aí a gente vai pensar nos membros superiores e inferiores. Às vezes tem uma rigidez e essa rigidez às vezes se torna mais importante quando as atividades propostas para esses pacientes estão sendo realizadas de forma incorreta. Como é importante o fisioterapeuta para avaliar, para tratar, mas principalmente para orientar. Orientar. Eu sei que a grande maioria de todos nós estamos sempre muito bem intencionados. A gente quer o melhor para o nosso vizinho, para a nossa mãe, para as pessoas que estão próximas a gente. E quando nós observamos que alguém está doente, a gente começa a dar uma receitinha. Ou fazer alguma coisa que a gente acha, isso é o melhor. Nem tudo que a gente pensa que é o melhor para o paciente. Desde o que eu falei de movimentos, de atividades que faz com os pacientes, mas também a relação de receitas caseiras. Cada ser humano é único. Você é único e especial, você é divino. Então você precisa de um tratamento divino também. Então, nós precisamos evitar de dar medicamentos, receitas caseiras, porque pode sim gerar outros transtornos. E aí nós vamos abrir agora um leque. Vocês entenderam, né, os sinais e os sintomas, tanto das demências quanto do Parkinson. E agora a gente vai falar das doenças mentais. Doenças mentais não é degenerativo, não tem morte neuronal. Então, são transtornos que a pessoa pode até nascer com aquele transtorno, mas ela geralmente afeta o bom funcionamento do cérebro também, mas também o emocional, as emoções. Eu sempre falo que as doenças mentais, elas dão para a pessoa que é doente verdades e mentiras. Ela conta para o cérebro daquela pessoa verdades e mentiras. E ele começa a acordar e dormir pensando nessas verdades e mentiras. E acaba que aquilo pode não ser a realidade dele. E isso faz com que vai mudando também o comportamento, o humor daquela pessoa, os pensamentos. E muitas vezes, essas pessoas que têm doenças mentais, não são todas, elas têm pensamentos negativos, elas olham para a vida de forma negativa. E quando eu falo isso, eu falo porque
As doenças mentais também é primordial que tenha acompanhamento de um médico e acompanhamento de psicólogo, de terapeutas. É claro que a comunidade, um bom amigo para escutar. Ai, como é bom quando alguém nos escuta. E nas doenças mentais, é importante que o outro tenha disponibilidade para escutar. Quais são as principais doenças mentais? Primeiro, ansiedade. Aí você pode dizer, a ansiedade não existe. O Brasil é um dos principais países da América Latina que tem pessoas ansiosas, que tem diagnóstico fechado de ansiedade. E também da depressão, que é outra doença. Então, quando alguém te falar assim, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, você precisa acreditar. Você precisa saber que essa pessoa precisa de cuidados, dos seus cuidados. E que não é mimimi, não. Aquela pessoa precisa de cuidados, precisa de tratamento. E além da depressão, da ansiedade, nós temos a esquizofrenia e também o transtorno bipolar. Então, algumas pessoas têm dia que estão ótimas. Semana, você encontra a pessoa, ela está ótima. E na outra semana, ela já não está bem, ela já está mal-humorada, ela é bipolar. Então, tem o transtorno bipolar. E as doenças mentais, ela também pode ser desencadeada por fatores genéticos. Pode vir, hereditário. O pai era depressivo, a mãe era depressiva, ou até aquela relação, porque você pode pensar quantas famílias você encontra a grande parte com problemas mentais. Talvez não tenha diagnóstico, mas você vê que briga muito, tá irritado, tá mal-humorado, tá depressivo. Então, muitos não têm diagnóstico, mas é, se for buscar, vai encontrar uma doença mental. E aí também tem fatores ambientais. Então, quantas vezes uma pessoa que tem uma ansiedade ou uma depressão, que é o que mais a gente fala, ela passou por um momento crucial, uma perda ou um medo persistente, consecutivo, tipo assim, todo dia, naquele mesmo horário, ela passa por um medo. A chegada de alguém que magoou, que maltratou. Então, essa pessoa, ela tem fatores ambientais. E até fatores de medicamentos também. Às vezes, um medicamento pode gerar uma doença mental. Quais são os sintomas da pessoa que tem doenças mentais? Quais são os sintomas, os sinais? Alteração de humor, pensamentos obsessivos e geralmente negativos, né? Não é aquele obsessivo, tipo assim, vai dar certo, tá tudo bem, eu vou conseguir. Não. Tá tudo errado, nada dá certo, ela piorou, nossa, ele não vale nada. É um pensamento, vai acontecer isso, já aconteceu, vai acontecer de novo. É aquele medo irracional. É aquele medo que eu falei para você inicialmente.
são mentiras e verdades que a gente cria. E às vezes não é o dia a dia. Se a gente relaxasse mais e desse tempo para o tempo resolver algumas coisas, talvez a gente não tinha tantas doenças mentais, diferente das doenças neurodegenerativas. Geralmente a pessoa que tem doenças mentais, ela tem tristeza, uma tristeza que não vai embora. É uma tristeza persistente. Ela tem angústia, ela chora muito, ela é emotiva. Muitas vezes ela se torna até antissocial. Ela não quer socializar. E aí a nossa preocupação, tanto com criança, com jovens, com adultos, mas também com a população idosa. Você que está me escutando, você viu que as doenças neurodegenerativas e as doenças mentais, ambas precisam de tratamento. No intuito, tratamento, quando eu falo tratamento, é avaliação de um médico dentro da especialidade. Geralmente, quando nós falamos doenças mentais, depressão, ansiedade, bipolar, muitas vezes a gente fala do psiquiatra. E aí a pessoa fala, mas eu não estou doido, eu não estou louca. Não é nesse intuito. É porque ele trabalha, ele vai buscar o diagnóstico correto e ele é o especialista para tratar essas doenças que eu estou falando. Ah, mas eu não quero ele. Então procura um neurologista, que também vai ajudar. Hoje na atualidade, como é bom ter um psicólogo. Você sentar ali, aquele profissional está ali na sua frente, tem conhecimento de mostrar para você o caminho e você falar dos seus problemas para ele. Eu não quero médico, mas eu aceito psicólogo. Procure um psicólogo. É bom demais. É bom demais. E nessas terapias, nas doenças mentais, é importante sim ser acolhido e não ter vergonha de falar dos nossos erros, para que quando a gente começa a falar dos nossos erros, a gente começa a trabalhar até o perdão para conosco, nos perdoar. Não somos perfeitos. E se não somos perfeitos, naquele momento da sua vida, talvez você fez alguma coisa, mas era o seu melhor naquele momento. Hoje você já aprendeu, hoje você já é uma outra pessoa, um outro homem, uma outra mulher. Mas antes, era o que você tinha de melhor. Então, a gente pode sim reconhecer os nossos erros. E eu vou falar agora, de como que nós precisamos. Aí eu falo para você, tudo que eu falei aqui e que eu vou terminar de falar, só vai ter valor se você ter consciência que você precisa mudar as suas atitudes, os seus hábitos. Que você tenha consciência que é isso que eu fico pensando diariamente. Para que eu tenha qualidade e dignidade de vida, eu preciso mudar os meus hábitos. E os meus hábitos de vida não é só do físico, não. Mas é do que eu penso, do que eu falo, né? Então, a minha mente, ela precisa fazer uma limpeza geral
antes de eu dormir e ao acordar. Não é importante a gente ir dormir com pensamentos bons e acordar com pensamentos bons? Ah, mas isso é impossível. Ué, você pode sim. Você pode treinar a sua mente. Por que a gente não pode pensar mais positivo? Por que nós todos não podemos ir dormir entregando, né? Descansando, porque quando a gente entrega, a gente descansa e dorme, e acordar e buscar caminhos de solução. Precisamos fazer um movimento de solução. Por quê? Porque a gente é agente de solução. A gente não pode. Eu tô falando, eu sei que talvez você esteja num momento difícil. Eu também tenho momentos difíceis. Eu também choro. Eu também tenho os momentos muito difíceis. Mas eu sempre penso, se eu estiver no fundo do poço, se eu cair de um cavalo, se eu cair na vida, eu vou levantar o mais fácil, mais rápido possível, vou sair daquele buraco e vou buscar o melhor caminho. Porque a vida é uma luta, a vida de todos nós é uma luta constante. Não tem como fugir. Você tem que ir para a luta. Você tem que dar o primeiro passo. Não tem como você falar que quer melhorar se você fica na cama. Não. Atitude. Então, quais são as principais medidas? As principais medidas de prevenção para as doenças neurodegenerativas e também para as doenças mentais são mudar os nossos hábitos de vida. Mas vamos falar primeiramente dos hábitos para uma pessoa que tem doença neurodegenerativa. Vamos pensar globalmente. Tudo está interligado. Então tenta acoplar tudo para que o seu cérebro funcione bem. Se o seu cérebro está fazendo conexão neuronal, você vai prevenir. Então, hábitos de vida saudável. Dieta equilibrada. Rica em antioxidante. O que é rica em antioxidante? Gente, eu já falei para vocês, água é um alimento. Tomar água é um dos alimentos, eu acho, mais acessíveis e, assim, que está na mesa de todo mundo. Se a gente tomar o hábito de tomar mais água, já estamos no caminho. Já estamos exercitando o bom funcionamento de todo o nosso corpo. Aí você pode pensar, por que frituras e se não, se eu posso assar ou se eu posso cozer, né? Cozinhar aquele alimento. Por que não um peixe, né? Por que não frutas do mar, legumes, uma boa quantidade de azeite de oliva, uma salada. E aí vamos para a parte que é mais difícil. Tirar o bumbum da cadeira, tirar o corpo da cama. Vamos pensar que a gente pode começar a fazer atividade física. Atividade física pode ser até na cadeira, porque como nós temos pessoas que não têm condições de caminhar por causa da dor, ou tem muita dor na coluna, seja membros inferiores, braços, como é importante, mesmo sentado, deitado, você fazer atividade física. Ah, mas eu posso fazer uma academia, eu posso ir para natação, eu posso fazer alguns exercícios que podem diminuir o meu peso, porque a obesidade, ela gera transtorno.
E hoje, na atualidade, é em todo mundo. A pessoa que é muito obesa, ela sofre até preconceito. Então, ela vai para a parte da angústia, da ansiedade, da depressão, do antissocial. Então, precisamos fazer atividade física. Se você faz atividade física, você vai conseguir melhorar ou controlar a sua pressão arterial. Vai melhorar os seus dados vitais, colesterol, diabetes. E também vai ajudar a controlar as outras infecções, porque o corpo em movimento libera outros hormônios. E aí eu falo para você também a importância do bom funcionamento do seu intestino. Já falei e vou repetir. Se você consegue liberar o bolo fecal diariamente, você consegue, primeiramente, nutrir o seu corpo. Não ficar com toxina no seu corpo, mas você promove a formação de serotonina. Serotonina é bom humor. Serotonina é uma briga contra o cortisol, que o cortisol gera irritação. Então, quais são os alimentos? Você tem que começar a trabalhar isso. E eu vou te falar uma coisa. Tanto o paciente com Parkinson, com diagnóstico ou sem diagnóstico, e as doenças mentais. Diminua. Essa é a última coisa que eu vou falar e no próximo programa a gente volta a falar. Mas eu quero falar de uma coisa importantíssima para todos nós. Quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim também, diariamente. Tudo que eu falei para você, eu estou falando para mim. Nós precisamos diminuir o estresse. Quando você gera um estresse numa criança, num adulto, numa pessoa madura, numa pessoa idosa, aquilo vai gerar outras complicações. E eu vou te falar de uma pessoa que tem demência. Às vezes, e não é culpa, eu só estou falando de uma realidade.